Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de volta. Seja bem-vindo ao Centro de Estudos Presbiteriano. Meu nome é João França. E se você ainda não é inscrito no canal, primeiramente inscreva-se no canal, ative as notificações e você estará recebendo os vídeos novos que serão postados aqui nesse canal, tá bom? Essa semana, na verdade esse mês, é um mês em que nós estaremos trabalhando exegese bíblica. Então, o curso que a gente dá de maneira particular para alguns alunos, agora está para o público todo, de modo particular, todo o grupo que, todos os membros que seguem o nosso canal, tá bom? Então, se você assiste esse vídeo pela plataforma, você sabe como proceder os estudos lá na plataforma. As nossas matérias, os nossos conteúdos aqui estarão nas descrições desse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe, estenda a graça sobre a sua vida. Vamos estudar hoje, vamos ensinar a jornada relacionada à exegese. Vamos começar pela exegese do Antigo Testamento, depois vamos seguir para a exegese do Novo Testamento, tá bom? Então vamos começar com a exegese do Antigo Testamento. E a nossa aula de hoje é sobre a importância do Antigo Testamento para a igreja dos nossos dias, tá bom? Nos dias ordienos, por exemplo, temos presenciado uma espécie de rejeição do Antigo Testamento, especialmente quando procuramos em nossas listagens de sermões, se por acaso temos alguma listagem de sermão para quem prega a palavra, né? Quando nós pregamos do Antigo Testamento, nós iremos observar o quanto nós negligenciamos o estudo, a exposição, a aplicação do Antigo Testamento para a nossa vida e a vida da nossa comunidade cristã. Então nós precisamos entender a importância que há este livro na Bíblia Sagrada. A pergunta que nós levantamos aí, a pergunta é: por que há tanta negligência nesse particular? Por que há tanta negligência em relação ao Antigo Testamento, né? Uma das respostas a ser oferecida trata-se da distância cultural entre o Antigo Testamento e a nossa cultura atual. O professor Richard Pratt, no seu livro Ele Nos Deu Histórias, declara o seguinte: o nosso tempo é diferente do mundo do Antigo Testamento. Os avanços tecnológicos criaram esse distanciamento. Não usamos carruagens, né, e espadas, usamos mísseis nucleares, sistemas de defesa por satélite. Sociologicamente falando, não somos 12 tribos vivendo na Palestina, somos inúmeras congregações por todo o mundo. Até mesmo o caráter sobrenatural de muitos acontecimentos fazem com que pareçam distantes de nós. Os evangélicos, eles creem que os milagres relatados na Bíblia ocorreram de fato. O machado de ferro de Eliseu literalmente boiou na água, como nós aprendemos em 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. O fogo do céu realmente caiu sobre o sacrifício de Salomão, lá no templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Então, quando nós olhamos o estudo do Antigo Testamento e comparamos com a evolução do tempo, a evolução da nossa vida, nós achamos ele um livro muito distante de nós. Distante a ponto de nós o negligenciarmos na leitura, na devocional, no estudo bíblico, na exposição sequenciada da igreja, se é que pregamos de maneira sequenciada, né, a chamada exposição, ou também na escola dominical, quando nós o negligenciamos também na escola de domingo na igreja, ok? A importância desse texto, o texto do Antigo Testamento, se revela na necessidade que temos de compreender as verdades do Novo Testamento à luz do Antigo. Essa pressuposição básica serve para a compreensão da mensagem e da relevância do texto veterotestamentário. Walter Kaiser Jr., por exemplo, nos lembra que é chegado o momento de uma nova avaliação das nossas razões para evitar esta seção da Bíblia, juntamente com o argumento favorável a procurar no Antigo Testamento respostas para as questões contemporâneas. E aí o Dr. Richard Pratt, né, o Walter Kaiser Jr., na verdade, naquele livro pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja. Um livro muito interessante, publicado pela Editora CPAD, mas um livro muito gostoso de ler, vale a pena ler este livro, tá bom? Veja, é precisamente esta avaliação supramencionada por Kaiser que nós precisamos encarar e precisamos fazer. Se acreditamos na unidade entre os testamentos, e aí para quem é aliancista vai entender que há uma unidade entre os testamentos, então se há uma unidade entre os testamentos, se cremos que a primeira parte das Escrituras se reveste de plena autoridade, de igual modo a segunda parte, se eu olho para o Antigo Testamento
de maneira igualitária ao Novo Testamento, se eu entendo que o Antigo Testamento é tanto a palavra de Deus quanto é o Novo Testamento, como pressupõe e como afirma as confissões antigas da Igreja Reformada, né? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 3, diz que o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, eles são a baliza para a doutrina da vida da Igreja. Então, precisamos encarar a importância do Antigo Testamento. Ok? Então, a importância de estudar o Antigo Testamento está no fato de que o mesmo é a fonte da revelação pactual para o povo de Deus. Então, a primeira questão é, a fonte de revelação pactual está no Antigo Testamento. Eu preciso ir até o Antigo Testamento e estudá-lo. Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Aquilo que é dito sobre a totalidade das Escrituras se aplica também de modo particular ao Velho Testamento. Nas palavras de Van Groningen, ele diz o seguinte: o registro escrito contém uma variedade de gêneros literários. Então, você vai para a Bíblia, você vai encontrar vários gêneros literários na Escritura, né? Provavelmente nós vamos estudar um pouco sobre gêneros literários aqui nesse curso. Nós vamos ter uma visão mais ampla do que os gêneros literários, tá bom? Então, experiências são registradas de modo jornalístico. A maior parte do registro consiste em eventos históricos descritos e avaliados, interpretados. Há vários tipos de material legal, há pronunciamentos proféticos, há demonstrações em forma de sermões, há diálogos, né? Você lê a Bíblia, lá você vê diálogos, há hinos, há orações. Mas incluídas em tudo isso, explícita ou implicitamente, estão as comunicações verbais de Deus. Você vê todo esse arranjo literário, né? O doutor conhecido nosso, Robert Alter, né? Tem um livro chamado A Arte da Narrativa Bíblica. É um livro muito bom, ele vai falar sobre a Bíblia como narrativa bíblica. Há um outro livro também dele, intitulado Guia Literário da Bíblia, né? Guia Literário da Bíblia, Guia Literário da Bíblia. Ele vai mostrar exatamente que esses recursos que são apresentados na Escritura, esses tipos de gêneros literários, eles vão funcionar para uma leitura dinâmica do texto. Vão ensinar como encarar o texto bíblico e como trabalhar a exegese nesse texto bíblico. Ok? Muito bem. Tais comunicações são a fonte de unidade, a fonte de harmonia e significado, propósito e valor desse registro escrito. E aí é o grande Van Groningen, no seu livro lá, Revelação Messiânica do Antigo Testamento, um livro que vale a pena você também adquirir e tê-lo na sua biblioteca, ok? Essa singela consideração, já por si mesma, é suficiente para nos apresentar a suficiência e a importância do Antigo Testamento para os nossos dias. Reconhecer o caráter revelacional do Velho Testamento é fundamental para a prática da exegese saudável, né? Juan Martinez, né, apresenta uma avaliação com muita perspicácia, com muita clareza singular sobre isto. Ele diz que para muitos cristãos o Antigo Testamento é algo assim como um apêndice ao corpo humano, né? Como um apêndice ao corpo humano. Se suspeita que de algum tempo passado teve importância, porém no dia de hoje a sua atualidade é marginal, não serve para nada. A parte de alguns salmos, há talvez uma série de histórias e biografias, né? O Antigo Testamento tende a ser um livro fechado para a margem da vida da igreja, ou seja, é um livro que não tem nada a falar para a igreja, é um livro que não comunica nada, é um livro que não fala nada para mim, é um livro que não tem nada para me ensinar, é um livro que a igreja só deve guardá-lo lá como uma lembrança, uma relíquia do passado, um mofo do passado, né? Porém, se temos de desmarginalizar o Antigo Testamento, é vital entender a importância da sua mensagem para a vida e para o ensino da igreja nos dias de hoje. Então, na verdade, nós olhamos o Antigo Testamento com suspeita. Nossa, aquele professor de exegese vai dar aula do Antigo Testamento, você já olha com suspeita. Antigo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento. Para que Antigo Testamento? Né? O Antigo Testamento não tem nada para falar para a gente, só tem aquele negócio de matar quem é gay, matar quem é desobediente, apedrejar quem transgride o sábado. Essas coisas não servem para a igreja, pastor. Para que pregar essas coisas? Né? Para que ensinar isso? Isso não serve para a gente. Né? É um problema muito sério que a gente enfrenta. Né?
Walter Kaiser Jr., mais uma vez, gente, nos apresenta algumas razões importantes pelas quais devemos considerar o texto e a importância do texto veterotestamentário. Alegando que o próprio texto sagrado sai em sua própria defesa e apresenta de forma bem lacônica essa defesa. Eu quero começar falando da importância do Antigo Testamento, apresentando a defesa dele, né? Primeiro, o Antigo Testamento é a poderosa palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar, tá? Então, se eu estudo o Antigo Testamento, se eu tenho prazer no Antigo Testamento, as pessoas na minha igreja dizem assim, pastor, o senhor gosta muito do Antigo Testamento, mas é claro, o Antigo Testamento é a base da nossa fé. O Dr. Richard Pratt tem um curso muito bom chamado História Primigênita, a história primerva do Gênesis, né? É um curso muito interessante. Provavelmente eu vou trazer para o canal um curso nessa mesma linha que o Pratt levanta. E aqui o Kaiser argumenta que a primeira seção da Bíblia, além de ser uma mera palavra de mortais escrita, né? Além de não ser uma mera palavra de mortais escrita para a humanidade, ele é o livro sagrado que possui uma variedade de estilos, revelando a individualidade, os dons, os talentos dos seus escritores. Veja que coisa interessante, né? Mas ressalta também que a preparação dos autores foi uma obra de Deus. Veja, você pode ler lá a maneira como Moisés trabalha a seletividade textual, como apresenta o Richard Pratt no livro Ele Deu Histórias. Você pode ver também o recurso bem elaborado da dinâmica da narrativa no capítulo 38 de Gênesis, como Moisés consegue montar aquilo ali, transitar da história de José para ir para a história de Judá e Tamar e depois voltar para a história de José de maneira bem engenhosa, como apresenta o Robert Alter no seu livro A Arte da Narrativa Bíblica. Então, você vai estudando a Escritura e você vai vendo que tudo aquilo, toda aquela sabedoria que Deus deu àqueles escritores é obra de Deus, é obra divina. E que a mensagem registrada resulta da revelação de Deus. Por exemplo, ele argumenta que a vocação profética pode se dar desde o ventre, como nós aprendemos lá em Jeremias capítulo 1, versos de 4 a 5, onde é nos dito que Jeremias é chamado desde o ventre materno e constituído como um profeta das nações. Ou pode ser também tardia, como é o caso de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vê Isaías atuando, mas a chamada de Isaías vai se dar no capítulo 6, né, da profecia. A insistência dos autores em afirmar que recebiam a revelação de Deus e que deveriam ser distinguidas de suas próprias palavras, norteavam a maneira como, e devem nortear a maneira como devemos estudar a revelação de Deus no Antigo Testamento, como nós aprendemos lá em Jeremias, capítulo 23, versos 28 e 29, onde Jeremias denuncia que as pessoas falavam uma palavra que Deus não havia mandado falar. Então, há uma diferença entre a minha palavra e a palavra divina. Havia uma diferença entre a palavra do profeta corriqueira e a palavra divina que vinha através do profeta, né? Então a gente precisa entender isso. O Kaiser argumenta que nenhum cristão do Novo Testamento, incluindo o apóstolo São Paulo, aceitaria uma diminuição do Antigo Testamento e também ressalta a importância do mesmo ao escrever sobre a sua suficiência em termos majestosos, em termos grandiosos, em termos augustos, como ele o faz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, quando ele menciona que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, ele não está fazendo menção apenas aos textos neotestamentários, ele está se voltando para o Antigo Testamento. Então ele vai dizer assim, olha, a escritura do Antigo Testamento é também palavra de Deus. Não é menos palavra de Deus do que nós estamos agora no período do Novo Testamento. Ele é tanto palavra de Deus quanto é o Novo Testamento. Isso é importante a gente ressaltar. A segunda questão, a segunda proposição que a gente precisa entender é que o Antigo Testamento nos leva até Jesus, o Messias. Combatendo a ideia da ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, né, proposta pelo dispensacionalismo, Kaiser nos diz que tal ruptura traz no seu bojo um dos resultados mais trágicos da história do povo pactual. Pois sugere que no Antigo Testamento não há nada de messiânico a ser buscado, a ser estudado, e na verdade o Novo Testamento fica sem sentido completamente quando você
pega o Antigo Testamento e rejeita ele, joga ele para fora da sua leitura hermenêutica, do seu estudo hermenêutico, do seu estudo cotidiano, no seu estudo devocional, de tudo que você precisa fazer. Quando você rejeita o Antigo Testamento, você está rejeitando a oportunidade de entender melhor o Novo Testamento. Apesar de Walter Kaiser ele seguir uma linha dispensacionalista, o Walter Kaiser é dispensacionalista, mas ele entende o perigo que é você rejeitar o Antigo Testamento, né? É claro que nós pactuais entendemos, por exemplo, que há continuidade e descontinuidade na progressividade da revelação, né? Nós não ignoramos isso, vamos tratar disso aqui nesse curso, tá bom? Por isso que eu digo, acompanhe as aulas, se notifica, se inscreve, né? Divulga, compartilha para outras pessoas este vídeo e os vídeos da série, tá bom? Muito bem. O Walter Kaiser argumenta que o conceito messiânico está como um âmago da mensagem do Antigo Testamento. Por isso que naquele livro dele, Plano e Promessa, né? O livro Plano e Promessa dele, o Plano de Deus e a Promessa, é um livro muito interessante que vai trabalhar, pesquisar a promessa dentro do conceito messiânico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês exatamente isso. O Kaiser ele argumenta que o conceito messiânico está no âmago da mensagem do Antigo Testamento, onde há aproximadamente 456 textos veterotestamentários que fazem alusão direta ao Messias. E segue argumentando em prol da defesa do Velho Testamento como aquele que aponta para Cristo desde Pentecostes, capítulo 2, né? Versos de 16 a 36. Você vai ver lá que o autor sagrado ali vai mencionar que cada etapa ali está voltando para o Antigo Testamento. E textos relacionados com Joel, por exemplo, capítulo 2, versos 28 a 31, ou seja, ele diz, Atos 2 é uma menção de Joel, capítulo 2, então ele diz assim, ele mostra o quanto o Antigo Testamento é importante para a vida da igreja, até no cumprimento profético da vinda do Messias e da vinda do Espírito Santo. Veja que coisa interessante, né? E o Salmo 16 e o Salmo 110, eles são claramente apresentados no Novo Testamento como sendo messiânicos e são aplicados à pessoa de Cristo, ou seja, dentro de uma estrutura veterotestamentária para a estrutura neotestamentária no Novo Testamento, ok? Muito bem. Pois o Antigo Testamento fala de Jesus, como nós aprendemos em João capítulo 5, verso 39, onde Jesus lá menciona mesmo que o Antigo Testamento fala a respeito dele, ok? Então esse é um ponto interessante. Terceiro lugar, né, nós já vimos que o Antigo Testamento ele é a poderosa palavra de Deus. O Antigo Testamento nos leva até Jesus, o Messias. E o Antigo Testamento também trata de questões da vida. Acredito que boa parte da negação da importância do Antigo Testamento será naquilo que nós chamamos de ditadura da relevância. Eu chamo de ditadura da relevância. E você que é pregador, você que ensina a palavra, você que é professor de escola dominical, você que sobe no púlpito da igreja dominicalmente, como eu faço, né, como pastor de igreja, pregando, ensinando a palavra de Deus, nós caímos às vezes na ditadura da relevância. Eu preciso ser relevante. Eu preciso falar alguma coisa para a minha comunidade, então eu acabo esquecendo o que o texto diz e ver o texto na pregação, ensinar o texto da palavra de Deus. Eu ignoro isso de maneira muito, muito interessante. Acredito que boa parte da negação da importância do Novo Testamento está naquilo que eu chamo de ditadura da relevância. O Velho Testamento parece ser um texto muito distante e não tem nada a ver com a nossa cultura atual. Walter Kaiser, mais uma vez, fala dessa relevância, revelando que o escopo do Antigo Testamento, né, trata sobre questões, grandes questões da vida. É exatamente amplo e assombroso no seu aspecto prático. É interessante isso porque a gente vai estudando e vendo isso na própria palavra de Deus, né? Então assim, eu quero fazer exegese, eu quero conhecer exegese, eu quero mergulhar no curso desse, pastor, eu quero entender este curso, eu quero fazer exegese, mas eu não quero estudar o Antigo Testamento, eu não quero saber da importância do Antigo Testamento. Você precisa entender a importância do Antigo Testamento para a vida sua, ok? Muito bem. Então eu vou colocar aqui para vocês esse ponto importante para a gente considerar. Então ele ilustra, por exemplo, Kaiser ilustra de forma interessante como questões
ecológicas da dignidade humana se expressa no primeiro capítulo de Gênesis, versos de 1 até 11. Né? Gênesis de 1 a 11, né? Ele vai mostrar que a base. Eu tenho uma outra aula, eu tenho um outro curso na área, a gente vai estar aqui também, se Deus assim nos der graça, nessa série, sobre a relevância dos primeiros capítulos de Gênesis. Né? Então nós vamos ver, olhar assim, a importância dele para a teologia cristã reformada, ok? Então, sobre as relações íntimas e conjugais expressas em Cantares de Salomão, ele apresenta isso também, e uma teologia da cultura no livro da Eclesiastes, né? Então tá lá, apresenta tudo lá presente. Gênesis 11 vai falar sobre sol, lua, estrela, plantação, vegetação, vai falar sobre a constituição das civilizações, a pontetosa, o crescimento do homem, o empreendimento inteligente do homem de querer criar uma torre, as nações tendo suas próprias línguas, as nações tendo suas particularidades. Então tudo isso está lá, né? Muito bem. E as leis morais e o valor da vida humana, conforme são ensinados no Antigo Testamento, mostram sua relevância para o dia de hoje. Por exemplo, o estabelecimento da pena de morte, como Deus estabelece no Antigo Testamento para preservar a vida do homem, né? O direito à legítima defesa, que Deus estabelece em toda a lei, né? Então é relevante para os dias de hoje. O estabelecimento de preservar uma mulher grávida se ela sofre algum aborto espontâneo ou se o aborto é provocado. Isso está tudo lá na lei, né? Então é preciso olhar para a lei de Deus, para o Antigo Testamento e encarar isso como relevante para hoje, né? Nos nossos dias. Então eu não posso esquecer o Antigo Testamento no púlpito da igreja. Tá? Não, o Antigo Testamento só serve para questões escatológicas. E não é. Né? Muito bem. Em quarto e último lugar, terminando a nossa aula de hoje, o Antigo Testamento foi usado como autoridade exclusiva na igreja primitiva. Isso é importante. Essa argumentação ela é magnânima, porque a ênfase ao termo está escrito, né, e a palavra escritura foi amplamente usada nos dias da igreja primitiva. O termo grego grafê e o seu termo correlato grafai, na maioria das suas ocorrências no Novo Testamento, se faz alusão a uma referência ao Antigo Testamento. O Cristo ressurreto fundamenta todos os seus ensinamentos, toda a sua vida e todo o seu sofrimento e glorificação nas Escrituras do Antigo Testamento. Vocês lembram lá quando os discípulos iam entristecidos no caminho de Emaús e Jesus aparece para eles, lá no capítulo 24 de Lucas, versos de 25 a 26, e nesse bloco textual, nesse bloco da Escritura, você encontra lá Jesus dizendo, olha, não está escrito que era assim que o Filho do Homem, o Messias, deveria sofrer, que ele sofreria, seria humilhado e tudo mais, e ao terceiro dia isso, porque as Escrituras falam de mim. Que Escritura está fazendo menção, gente? Ao Antigo Testamento. Então, se eu quero estudar exegese do Antigo Testamento, eu preciso primeiramente entender a importância que o texto do Antigo Testamento tem para a minha vida. Se eu não encaro desta forma, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades, muitas dificuldades de encarar isso, ok? Então eu preciso encarar o Antigo Testamento como fonte revelacional de Deus para a minha vida. Se eu não encaro o Antigo Testamento como fonte de revelação de Deus para a minha vida, eu vou ter problemas no meu caminhar diário, na minha forma diária de viver, de experimentar, de trabalhar, de viver o cristianismo, ok? Deixa eu apresentar as minhas considerações finais nesta aula. É o seguinte, o Antigo Testamento ele é importante para a igreja cristã, porque a sua mensagem é um alicerce no qual toda a teologia da Escritura é construída. Então, se você não considera o Antigo Testamento como base de tudo, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo aqui. Eu tenho aqui a base, vamos supor que é o Antigo Testamento, tá, gente? Aqui é o Antigo Testamento. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que tudo que é construído aqui para cima é construído sob esse alicerce. Tá? Tudo que é desenvolvido aqui na frente é por causa disso aqui, tá bom? Uma outra aula eu vou apresentar para vocês a pirâmide hermenêutica, como é proposta pelos teólogos, né?
Então, na pirâmide hermenêutica, eu vou ter o Antigo Testamento como base, como fundamento, e aí você vai ter os outros escritos, vai se construindo até chegar ao Novo Testamento. O Novo Testamento é o ápice, é o cume da pirâmide. Ok? Então, o alicerce de toda a teologia é das escrituras onde é construído, né? Sem ele, ou seja, sem a mensagem redentiva, sem ele, a mensagem redentiva não encontra sentido e nem justificativa. Sem o Antigo Testamento, a mensagem de pregação que você prega todo domingo na igreja, ignorando o Antigo Testamento, não há sentido de viver, ok? Não há sentido nisso. Muito bem, o Antigo Testamento ele é relevante para nós hoje, porque o apóstolo Paulo nos lembra esta verdade em Romanos 15, verso 4. Mas tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós precisamos entender isso na vida da igreja. O argumento de Paulo aqui é claro, é que o Antigo Testamento é suficiente em matéria de doutrina e de vida. Porque ele vai dizer assim, olha, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ensino aponta para a doutrina, para a instrução, para aquilo que é reproduzido como Torá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, didaquê. Então, é nosso ensino, é nossa doutrina, é base fundamental para entender a doutrina da palavra de Deus, está também no Antigo Testamento. Eu não posso nunca ignorar este fato. Isso é importante para a vida da igreja, ok? Muito bem. E todo o ensino, veja, e também para a vida, porque vai dizer assim, qual é o propósito do ensino? Qual é o propósito da doutrina, baseado no Antigo Testamento? A fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, vida cristã. Então, vida cristã sem doutrina não é vida cristã, é bagunça. E doutrina sem refletir na vida cristã é farisaísmo. Ok? Entender isso aqui? Isso aqui é importante. Então, o argumento de Paulo é claro, é que o Antigo Testamento é suficiente em matéria de doutrina e vida. Todo ensino, ou seja, conhecimento, compreensão, tudo que eu preciso compreender, que a igreja cristã possui é derivado e oriundo do Antigo Testamento. Tá? Não há uma doutrina, quem vai argumentar isso se não me engano, acho que é o Paulo Anglada, ele vai argumentar isso no livro. Ele vai dizer isso, que todo o ensino do Novo Testamento tem que ter sua derivação do Antigo. Senão não é ensino cristão. Não é ensino cristão. Ok? Todo o conforto e consolo que a igreja novo testamentária precisa encontrar, encontra-se no Velho Testamento. Nele somos consolados, nele nós somos instruídos. No livro dos Salmos, por exemplo, nós somos confortados. Em Provérbios somos instruídos na sabedoria. Só para termos alguns exemplos do Antigo Testamento, como fonte da nossa revelação, como fonte da nossa doutrina, como fonte de nossa base cristã, como fonte de toda a doutrina e prática eclesiológica, como fonte de toda a doutrina e prática cristã. Veja, eu estou dizendo que existe muito que nós precisamos aprender no Antigo Testamento. Há coisas que são peculiares ao Antigo Testamento e que não servem para nós hoje, tá? Mas há coisas que perpassam os períodos de tempo, né? Que passam as administrações pactuais. Então nós precisamos entender isso de maneira muito, muito nítida, muito clara. Eu não posso rejeitar o Antigo Testamento, eu preciso dele como guia, como norma, como padrão, para entender, porque o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus. O Novo Testamento não é mais palavra de Deus do que o Antigo, e o Antigo Testamento também não é mais palavra de Deus que o Novo. Ambos são a palavra de Deus. E isso nós precisamos levar em nossa conta, em nossa consideração sempre. Eu quero estudar exegese, eu preciso conhecer exegese, eu preciso aprender exegese do Antigo Testamento. Tá, beleza, bacana. Mas o quanto você entende da importância do Antigo Testamento para a sua vida e para a vida da igreja? Então esta aula procurou apresentar isso para você de maneira simples, de maneira lacônica, de maneira resumida, para que você entenda a importância desse texto para a sua vida. Se você estuda pela nossa plataforma de estudos, haverá um questionário sobre esta aula lá. Responda, tá bom? E você terá a sua pontuação lá no nosso curso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Nos vemos amanhã no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo sobre o Antigo Testamento,
sobre a palavra de Deus, sobre a questão da exegese veterotestamentária. Venha estudar conosco, estude no Centro de Estudos Presbiteriano, conheça mais a palavra de Deus, mergulhe na Escritura Sagrada, aprenda mais sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui para servir ao Reino.